Boa tarde, pessoal. Só um minutinho. Deixa dar o horário. Às 4h30 eu começo. Boa tarde a todos.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan, sou responsável pela distribuição da United Electric no Brasil, responsável técnico e comercial. No lado direito de vocês tem o campo bate-papo. Qualquer dúvida, pergunta, estou à disposição, não tem problema, até para falar a verdade, até gosto. Meu e-mail também vocês têm ao cadastrar. Qualquer coisa, estou à disposição e ao terminar a apresentação irei encaminhar a todos o arquivo para conhecimento, qualquer dúvida, vai ter algumas informações que eu vou acabar passando e vocês depois leem com calma. Bom, vamos lá. Ó, vou dar um enter aqui. Não sei se apareceu para vocês. Boa tarde, pessoal. Dúvidas, perguntas, por favor, escrever. Bom, vou iniciar o webinar. A United Electric, ela é distribuída no Brasil através da Lutal. A United Electric é uma empresa desde 1931. É só um pouquinho de conhecimento para vocês. Possuem 250 colaboradores, 150 distribuições no Brasil, no mundo. É uma empresa voltada para segurança, não é voltada para processos. Ela, junto da Honeywell, desenvolveu o microswitch, patentearam. Depois da quebra da patente, cada um seguiu o seu caminho. Mas é uma empresa voltada para segurança. Eles vendem até equipamentos para militares dos Estados Unidos. Eles desenvolveram um transmissor de segurança bem legal, um transmissor de temperatura e pressão. Ele é SIL2, ele tem uma taxa de falha baixíssima, mas é uma outra conversa. E também eles têm um detetor de gás wireless, que de hidrocarbonetos, de CO, tem diversas células de detecção, mas também é uma outra conversa. É mais para vocês terem noção do que é o United Electric. O assunto hoje é o One Series. O One Series é uma tecnologia patenteada pela United. Não lembro a data correta, mas vai ser quebrada essa patente em 2030, 2025. Ele é um equipamento bem versátil, bem tecnológico. Ele possui uma lógica interna e possui todas as tecnologias dos transmissores de pressão. E o principal, ele não precisa que você altere a infraestrutura do seu processo. No caso de um transmissor de pressão e temperatura, se você tem um switch, um pressostato, um termostato, é necessário que você mude sua infraestrutura. Seu cartão PLC é digital, vá para o analógico. Então, não é tão simples de fazer essa melhoria, mas o OneSeries proporciona o plug and play. De acordo com a evolução do webinar, vou explicar, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente que é um equipamento versátil, ele tem uma lógica interna e é plug and play. Então, eu tenho um problema na minha planta, o pressostato eu nunca sei se ele está funcionando ou não, ele tem um erro muito grande, eu tenho um estoque grande ou eu tenho uma demanda muito grande desse tipo de equipamento. E o OneSeries, quem desenvolveu, teve essa ideia de fazer um equipamento bem amplo para diversas aplicações, é bem legal. Eu vou começar pelo princípio de funcionamento dele, eu vou explicar um pouco como que funcionam os sensores, como que funciona a forma de ele fazer a comutação. E por fim, eu vou dar 3 exemplos só, mas é algo que vocês vão ter noção de como pode ser aplicado no dia a dia de vocês. Primeiramente, eu vou falar das especificações técnicas, né? Ele tanto é um sensor de pressão diferencial e temperatura. Ele pode ter até 2 relés. Existem part numbers que ele pode ser, como eu disse, no plug and play do pressostato, ele pode ser 24 volts, 110, 220. Ele tem 4 a 20, ele tem Hart. É um equipamento, em comparação ao switch mecânico, ele tem uma precisão, desculpa,
Ele tem uma precisão boa, de 0,5%, uma repetitividade de 0,1%. A esterese dele é muito baixa, praticamente não existe a esterese, diferente de um switch, ele existe a esterese, o fator K dele de desgaste. O relé não é tão rápido quanto um mecânico. O mecânico, ele é o contato ali no momento que ocorre o contato, parou de passar a corrente elétrica, mas ele é muito rápido, 0,25% segundos, é bem rápido. Ele tem um diagnóstico interno que esse M-Working, ele tem um diagnóstico que ele a todo momento está verificando o funcionamento eletrônico e do sensor dele, e através da memória, posteriormente eu vou comentar também, ele verifica como que está funcionando o seu processo. Então, ele a todo momento ele está verificando o funcionamento do instrumento e do processo. Como eu disse, o RAT, todas essas informações eu vou passar para vocês via e-mail, depois com calma vocês podem ver. O que é legal também frisar é a grande escala dele, de range de trabalho. Ele tem pressão, são quase 20 células, que tem desde do vácuo, menos 14 PSI a 30 PSI, como de 0 a 6.000 PSI. Tem outras células de 0 a 100, 0 a 200, mas eu não quis focar aqui porque é o tipo de informação que vocês conseguem verificar no datasheet dele. As certificações deles estão todas em dia, ele tem metro, EXD, EXA, ele também tem certificações contra vibração, contra impactos, nuances elétricas, ele tem todos esses requisitos básicos, eu encaro dessa forma, para se trabalhar no Brasil. Começar a explicar um pouco como é o funcionamento do sensor de pressão. O sensor de pressão, ele é um peso resistivo, ele é um cristal de quartzo. Quando o processo, o fluido do processo exerce pressão no diafragma, esse diafragma passa a pressão para o cristal. Esse cristal, quando ele é comprimido, ele excita, ele gera uma tensão. Eu tenho um sensor de tensão que recebe essa tensão de 0 a 5 volts, que ele é proporcional à célula. Como assim? Diríamos que eu tenho uma célula de 0 a 100 PSI, 0 é 0 PSI, 0 volts é 0 PSI, e 5 volts são 100 PSI. Então, é um gráfico linear que ele consegue comparar através da tensão gerada pelo cristal de quartzo, qual que é a pressão do seu processo. Eu acho legal frisar que no seu lado direito você consegue ver como que é o interno de um pressostato. Ele tem uma mola, essa mola repetidamente ela comprime, e conforme ela vai existindo o uso dela, o desgaste dela, existe o fator K, que é o fator de dilatação da mola, e essa mola vai cansando, é que nem a mola do amortecedor do seu carro. Chega um momento que você usou tanto ele que ele não trabalha mais. Ou ele trabalha quando em certos regimes ele não funciona, que é a esterese. Quando você seta ele em uma certa pressão para atuar, só que ele atua tanto naquela pressão, ele criou uma esterese, ele criou uma deformação na mola, e essa deformação na mola, muitas vezes você não consegue nem calibrar o instrumento. Ou você calibra, fica um pouco meio no achismo, na incerteza, você não tem tanta confiabilidade no instrumento. Nós temos também o sensor de pressão diferencial, que é a mesma coisa que o sensor de pressão, só que ele tem duas células de cristal de quartzo, mede as pressões e tira a diferença entre elas. Não muda em nada. Não é que nem os outros transmissores de pressão, que é por capilar, não tem essa tecnologia, é pelo peso resistivo também. Tem o sensor de temperatura, que é o RTD de platina, que é algo mais simples, né, que é de acordo com a temperatura, gera uma resistência, e através dessa resistência você consegue identificar qual a temperatura
do seu processo. Não vou ficar explanando muito, porque é algo simples, acredito que todo mundo saiba. Aqui, eu até acredito que seja um pouquinho, eu vou me aprofundar um pouco na forma como que ele faz a comutação, porque muitas pessoas têm dúvida, por quê? Todo mundo me pergunta, mas Renan, se é um equipamento eletrônico, na hora que ele fecha o contato, ele não vai desligar? Eu sempre respondo não. Por que não? Porque ele tem um transistor e ele não fecha um contato. Ele simplesmente ele polariza para onde vai fluir a energia elétrica, mas a base, o receptor, sempre vai receber a informação, sempre vai receber a corrente elétrica. Rapidinho, como que é um transistor? O transistor tem a base, que é o MOSFET, ele sempre vai estar recebendo a tensão do PLC. E no caso eu programei meu PLC para ele estar normal fechado. Então sempre vai estar fluindo a tensão da corrente elétrica pelo circuito, ele vai estar recebendo a tensão. No momento que chegou o set point, em vez de ele estar passando pelo emissor, o transistor ele vai polarizar e vai jogar a corrente elétrica para outro ponto, que é o coletor. A partir do momento que passa pelo coletor, você pode configurar um equipamento para ele zerar a tensão que o PLC vai receber, ou deixar bem baixa a tensão. Você consegue modular a tensão que o PLC vai receber. Eu acredito que todos entenderam, qualquer dúvida, consigo repetir. Mas resumindo, transistor, ele polariza a corrente elétrica, ele simplesmente ele muda o canal que ele está trabalhando ou corta a corrente elétrica. E graças a ele, que o OneSeries ele consegue ser o plug and play do switch mecânico e fazer a comutação. Esse slide, um pouco eu resumi os tipos de part number, de tipos de conexões elétricas. A primeira opção é o plug and play. As outras opções é preciso que você alimente o instrumento, ou 110, 220 ou 24 volts. Então, ele é um equipamento extremamente versátil. Eu gostaria de um RART aqui meu PLC ele não tem mais entradas ou saídas de analógico, ele só tem o digital. Ele tem todas as opções: digital, analógico ou os dois, digital e analógico no mesmo instrumento, ou só como um transmissor. Ele também tem a opção de dois relés integrados. Você pode utilizá-lo, por exemplo, se der pressão alta, eu ativo a bomba, e se tiver pressão baixa, eu ativo a válvula. Consigo também. Você também consegue utilizar o equipamento sem PLC. Ele tem uma lógica interna, que eu vou explicar um pouco, que você consegue fazer comutação direta do instrumento. Aqui são um pouco as especificações técnicas do mínimo necessário para alimentar o instrumento para a substituição do switch mecânico para o OneSeries. Então, é necessário no mínimo 7,8 volts, contínua, né, alimentação contínua, 2,7 miliamperes. E o principal que eu vejo que é uma grande dificuldade é a resistência onde você vai instalar. Geralmente na saída do cartão tem uma alimentação, uma impedância legal, só que até chegar no ponto existe uma resistência alta. Então sempre é bom verificar antes de adquirir o equipamento se realmente no ponto onde realmente vai ser instalado está chegando a tensão, a resistência, a impedância, está tudo dentro das especificações. Mas dentro dessas especificações, ele funciona certinho. Então,
Ih, desculpa, pessoal, vou ter que abrir só um minutinho. Eu estou no PDF, eu achei que era mais fácil. Só um minutinho, vou ter que abrir a apresentação. Ai, meu Deus do céu. Esqueci que tinha um vídeo. Aqui. Pronto, desculpa. Então, esse é um vídeo produzido pela Unite. Ele é bem simples, mas ele demonstra o quão fácil é instalar o equipamento. Não tem segredo nenhum. Fecho a válvula, né? Você tem um fluido percorrendo, tá em processo. Retiro a entrada e a saída dos cabos do PLC. Removo o switch mecânico. Instalo o OneSeries. Configuro ele com o range, o setpoint. Plug and play, assim, simples dessa forma do vídeo que estou mostrando para vocês. Bem simples. O instrumento, como eu disse, ele tem uma lógica interna. O legal dele é que você consegue, como é um sinal simples, né? Um sinal digital é simples, é 0 ou é 1, você consegue modular ele para que ele envie pulsos para o PLC. Vai precisar de uma programação para entender esse pulso, ou não, eu não quero, eu quero é, eu quero só um minutinho aqui. Aham. Não tá aparecendo. Agora voltou. Voltou, agora voltou. Desculpa, pessoal. Peraí. Ô, Gerson, mostrou o vídeo? Mostrou o vídeo? Não, não mostrou o vídeo. Não mostrou o vídeo? Ah, pessoal, desculpa, tava... Agora vai aparecer o vídeo, desculpa, tava bloqueada a minha tela. Desculpa. Então, repetindo, não vou nem ficar falando muito, repetindo no vídeo de vocês, mas aqui tá a troca o vídeo da troca do switch mecânico pelo OneSeries. Então, como eu disse, é algo bem simples. Basicamente é isso. São só 2 fios, remove do mecânico e coloca no OneSeries. Aqui embaixo, se vocês verem, ele tem mais 2 saídas, caso você queira um diagnóstico interno. Se quiser receber algum outro sinal digital, você consegue passar 4 fios e receber mais pulsos para entender melhor o que está realmente acontecendo no seu processo ou instrumento. Retomando, então, ele é um equipamento que você consegue configurar, você consegue, no primeira imagem, do lado esquerdo, é o caso mais simples, normal aberto, normal fechado, 0, 1. Se eu gostaria de saber, simplesmente se chega no set point ou não chegou no set point, ponto final. Na imagem no meio, você já consegue modular o sinal que você vai receber. Se vocês conseguirem ver, você consegue ter o pulso, entendeu? Por exemplo, 001 eu abri o switch 1. 011 eu abri o switch 2. Você consegue configurar no instrumento para enviar a informação para o PLC e o PLC entender o que
que realmente está acontecendo. Não é algo, um instrumento, digamos assim, burro, por exemplo. Não estou, desligou, mas o que fechou o contato, mas qual fechou? O switch 1 ou o switch 2? E também na imagem da direita, você consegue também enviar o pulso caso se estiver muito próximo da faixa morta. Se ele tiver, chegou na faixa morta, ele está reduzindo a pressão, você consegue receber esse sinal também. Mas tem uma observação que eu gostaria de passar para vocês. O plug and play, o instrumento plug and play, ele é simples, ele é 0, 1 e acabou. Se para os outros, para esse tipo de configuração de pulsos, é necessário alimentar ele com 24 volts entre 10 e 220. Mas é possível também, depende do part number que você adquirir. O que eu acho bem legal desse equipamento também, ele não é, ele é um instrumento ajustável. Ele não é que nem um pré-assostato que você compra, ele tem um range, dentro desse range você consegue setar a faixa de trabalho dele do que você bem entender, no que você quiser. No mecânico não. Está até circulado a faixa morta, você pode trabalhar de 0.3 até 2.5 PSI. Essa é a sua faixa morta. Menos que isso, mais do que isso, você não consegue trabalhar. Já no Osiris, você vai ter que respeitar o erro do instrumento, que é 0,5%, mas após esse 0,5%, você pode setar qualquer faixa morta de trabalho dele. Você pode comprimir o range de trabalho. Olha, eu compro eu sei que minha planta ele vai de 0 a 100 PSI, por exemplo, ou de -14 a 100 PSI. Eu, eu sei que 0,5% atende às perspectivas do meu processo e eu consigo adquirir um equipamento só para toda a planta. Então, eu tenho um ponto que vai de 0 a 14 PSI, de 0 a 14 PSI, por exemplo. E eu tenho uma faixa morta que vai dos 10 aos 12 PSI, por exemplo. Você consegue trabalhar. Com esse mesmo part number, você consegue ir para o 100 PSI. Eu tenho outro ponto que é de 100 PSI e a faixa morta dele vai até 90 PSI. Tudo isso você configura no display do instrumento. Ao receber o equipamento, você liga e seta o set point, a faixa morta e as outras informações que eu vou falar. Mas isso aqui é bem legal, porque muitos clientes meus adquiriram para utilizar em pontos críticos que dão muito problema e para redução de estoque. Então, ele sempre tem problema de paro para sustato, parou a planta, foi descobrir que o termostato não funcionou corretamente, não consegue calibrar, jogou fora o termostato. Preciso colocar um termostato no ponto de volta. Pega o Osiris e coloca lá, como é maleável, ele serve em qualquer ponto. Então é algo bem versátil e salva vidas. Deixa eu ir pro próximo. Outra coisa que é legal dele, o pressostato, você consegue setar ou um ponto, um set point, ou ele é na descida, ou tem uma descida que quer toda uma pressão. Na hora que começar a reduzir a pressão, ele alarma. Ou o inverso. Ou então a pressão baixa, começou a subir muita pressão, ele alarma. No caso do OnSeries, você consegue setar os dois pontos. Você consegue determinar para o instrumento qual que é a melhor faixa de trabalho do seu processo. Ele não vai trabalhar nem mais do que isso, nem menos que isso. De novo, respeitando a margem de erro do instrumento. Mas você consegue setar o equipamento e que ele trabalhe tanto na subida como na descida. Ele, em alguns casos, ele pode ser utilizado até como se fosse dois pré-assostatos. Em algumas turbinas, por exemplo, bombas, por exemplo, eu já vi aplicações que tem dois pré-assostatos, que um era para subida e o outro era para descida, e colocaram dois Osiris
para ter uma redundância no processo. Antes eles nem redundância eles tinham, né, nesses equipamentos, e agora, além de eles terem um controle mais eficiente, eles têm uma redundância, caso um falhe, o outro atua. Tá? Aqui é um pouco demonstrativo, né? Então, eu tenho, do que eu estou te falando, meu processo ideal seria uma pressão 9 PSI, só que eu tenho uma faixa maior, então uma variação do processo normal. Eu seto os dois pontos e ele sempre vai trabalhar no ideal. No caso do pré-sustato, além de ele ter um erro maior, ele tem todas aquelas variações, os problemas que eu comentei, ele ou é na descida ou é na subida. E além de tudo isso, você não sabe o que aconteceu, o que decorreu. Realmente foi o pré-sustato que atuou? Liga para o operador. Operador, por que caiu? Ah, não sei. Ah, eu sei, foi o termostato, o pré-sustato aqui. Tá, mas fica aquela briga, que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sempre tem uma briga boa entre operador, manutenção, instrumentação, de quem que foi o erro. No Oniceres não, o Oniceres ele tem memória, ele está tudo setado nos dois pontos, a probabilidade de acontecer esse tipo de erro, essa perca de tempo para saber quem que foi, qual foi o problema, tá, mas que pressão que chegou, que temperatura que chegou. Existe também eu gosto de falar bastante para os clientes, quanto custa essa parada do seu processo, quanto custou isso para vocês, qual que é a dor de cabeça que vocês tiveram, entendeu? Realmente vale a pena vocês continuarem com esse tipo de instrumento que tá te trazendo, tá te avisando que ele não é eficiente, ele não atende a criticidade do processo. E é um pouco até apelativo falar isso, mas até seu emprego, seu superior está te cobrando para uma solução do problema. Você não consegue resolver esse problema, toda hora fica caindo na planta, toda hora a bomba quebra, toda hora falta ar porque o compressor, aconteceu algum problema com o compressor. Fica uma briga entre quem que é o culpado, não se resolve o problema e às vezes você investe um pouco mais no equipamento, que é um equipamento um pouco mais caro, que é um pressor-stato termostato, é um equipamento tecnológico, você entende o motivo dele ser mais caro. Quanto que custa isso? Será que não existe um payback? Entendeu? Eu gosto bastante de trabalhar com os clientes com um payback. Ah, o equipamento custa R$ 2.000 a mais. Tá, então o que nós podemos prever de custo que poderia restituir esse investimento? E não é o equipamento, depende do estado que você está, por causa dos impostos, mas o equipamento que custa R$ 5.000. Então não é algo absurdo, não é algo intangível e facilmente consigo ter um payback desse instrumento. Agora eu vou entrar também em outra informação legal, outra ferramenta legal, que é a memória interna dele. Lembra que eu comentei que pressão que chegou, tá na descida, mas eu estou vendo um transmissor aqui, meu transmissor está tá em uma pressão, uma temperatura, não era para ter alarmado, o que aconteceu? O OneSys tem uma memória interna, ele memoriza qual que foi o valor máximo, qual que foi o valor mínimo, quantas vezes ele alarmou, ele tem troubleshooting, ele deu um problema de entupimento, deu um problema aqui de variação de processo muito repentina, ele te informa através do troubleshooting e no display fica percorrendo as variáveis. Por exemplo, tem o diagnóstico, o I'm working, né? Aqui no meio, se vocês verem, ele fica rodando, ele fica verificando o funcionamento e você consegue verificar qual que é a pressão máxima e a pressão mínima do seu processo. Você não tem essa informação no seu PLC, né? Porque é um equipamento digital, é a 01, você não consegue transmitir a variável, mas ocorreu o problema, o operador vai até
até o instrumento e consegue detectar qual foi o real motivo da parada da planta, porque ela alarmou, se alguém fez alguma coisa de errado, se alguém fechou uma válvula. Ele tem esse tipo de diagnóstico. Ele tem, ele tem uma ferramenta chamada PlugPort, que é em cima da memória interna dele. Ele tem uma memória de 24 horas, ele fica memorizando qual é a variação do seu processo, ou você seta a variação do seu processo. Olha, eu coloquei que o limite da minha bomba é 20 PSI, mas eu gostaria que ela trabalhasse entre 18 a 16. Ele entende essa variação, ele entende o que está acontecendo e ele te informa. Ele não alarma, mas ele dá um sinal informando que não está de acordo com o seu processo. Ou você variou de acordo com a forma que você não gostaria, ele alarma. Através da memória também, ele consegue detectar se está entupido ou se alguém fechou a válvula, fechou alguma válvula, ficou pressurizado pela tubulação, o que for, vai ficar uma pressão constante e ele vai entender que teve algum problema e vai te informar também. E tudo isso é através da variação de tempo que você seta. Olha, se durante 1 hora, 1 minuto, não variar de acordo com o que eu estou instruindo, qual vai me alarmar? É 1 minuto, 1 hora ou 24 horas. Ele consegue fazer essa lógica interna e notificar o, se está tudo de acordo com o seu processo ou o instrumento. É por isso que eu usei o PDF. O meu PowerPoint tem uns errinhos. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só voltar para o PDF, que ele tem um probleminha aqui. Aqui. Então, muitas pessoas falam, Renan, custa R$ 5.000, um transmissor custa 2. Mas o transmissor, ele não, o princípio de funcionamento dele não é fazer comutação. O transmissor, ele é para enviar os dados, a informação para o PLC, DCS, o que for. E a lógica ou o operador vai tomar a ação. Não é um equipamento, uma ferramenta nativa que nem o OnSeries que você consegue colocar as configurações, setar os parâmetros do seu processo e, dependendo do caso, olha, não quero que ninguém mexa nisso, coloca uma senha no instrumento e ele vai ficar esquecido lá. Ninguém pode alterar a variação do processo. Por exemplo, um operador está vendo que tá acima tá vendo no seu supervisório, está verificando que tem uma pressão mais alta, mas ele não alarma a planta. Então, tem vários problemas que, por não ser nativo, acaba gerando um problema que talvez certos clientes não estejam vendo. E a velocidade, quando você fala em processo, o que vale, a variável que vale é a precisão. Não a segurança, o que realmente importa é a velocidade de atuação. E a velocidade de atuação do OnSeries é 100 milissegundos. 100 milissegundos ele lê a variável, né, processa, e mais 100 milissegundos para enviar a informação para o PLC ou diretamente para o elemento final. Então, eu gostaria que vocês tivessem em mente é um equipamento voltado para a segurança, extremamente rápido e que não consegue fugir dos parâmetros setados. Ninguém mexe, vai ser respeitado, a probabilidade de acontecer algum acidente é muito menor do que quando você envia uma informação, fica muito suscetível ao programador ter programado corretamente, não ter um bug, enfim. O que é legal também dele, ele tem um filtro, ele tem tanto um filtro de delay quanto um filtro de... Ele aceita, de acordo com o tempo, um distúrbio do seu processo. Por exemplo, o golpe de Ariete. Toda vez que eu abro uma válvula, tem ar na minha tubulação, toda vez que eu ligo a bomba, dá um golpe de Ariete, dá um pico de pressão,
Só que esse pico de pressão é um tempo muito rápido. Você pode setar de 0,25 segundos, meio segundo, 1 segundo e 2 segundos para que ele aceite essa pressão e não alarme. Tem muitos casos de clientes que me reclamam que toda vez que vai fazer o start da planta, o pressostato cai. Cai a planta, tem que desativar todos os pressostatos, deixar eles de secundário, alarme secundário, para fazer o start da planta, para que não caia a planta e depois ativar o sinal deles. No caso do Oniceros, não. Você pode setar até 2 segundos para ele aceitar essa pressão. Caso passe desse tempo, aí sim ele vai alarmar. Ou ao contrário, eu tenho um fluido que está escoando, quando chegar a certa pressão, eu não gostaria que ele alarmasse instantaneamente. Eu gostaria que ele esperasse um tempo para que esse fluido percorresse a minha linha, para que ele não ficasse parado na minha linha, para não gerar uma incrustação, o que for. E após esse tempo, ele alarmar. Você consegue setar até 999 segundos, 9999 segundos, para que ele atue ou não no seu processo. No caso de dois relés, ele pode trabalhar como uma redundância de um outro relé, uma chave, por exemplo, de nível. Você consegue medir o nível através da coluna de água. Você seta o parâmetro o nível máximo através da pressão. No momento que setou essa pressão, um relé vai enviar a informação para um contato para a chave. Se esse contato não voltar, quer dizer que tem um problema na chave. O segundo switch, que realmente vai atuar no elemento final, vai fechar uma válvula, o que for. Então, ele, além dos dois switches, ele atuar em dois elementos finais, como ele pode trabalhar na redundância de um e atuar no outro. Ele pode ter essas duas aplicações. Ele tem ajuste de span e offset. Eu estou calibrando meu instrumento em bancada, 25 graus Celsius, e quando eu instalo meu equipamento, a minha linha é 100 graus Celsius. Isso está gerando um erro no meu instrumento, e você consegue corrigir isso. E também, para alguns casos de eu ter um processo endotérmico, quando chega uma pressão X, eu gostaria de colocar uma curva para que acompanhasse esse erro gerado pela temperatura, por exemplo. Você consegue também, se ajusta tanto o offset quanto o span do instrumento. Um pouquinho das aplicações, né? Então, comentar um pouquinho de motores, compressores. Tem um problema também muito grave com o switch mecânico, de tanto ele vibrar, né, de alguns impactos que passam ao operador, bate alguma coisa nele, ele acaba deslocando a mola, acaba deslocando o micro switch, acaba ele até quebrando de tanta vibração. O Oniceros já não aconteceria nisso, ele não tem partes móveis, ele é 100% eletrônico, então ele aguenta grandes quantidades de vibrações e de impactos, e isso não gera um erro na medição, né, o mecânico geraria um erro grande na medição. E isso daqui, tudo isso não é da boca para fora, papo de vendedor, foi certificado de acordo com as normas IEC e ESA 1000. Se caso vocês precisem, para justificar o investimento, eu posso fornecer também, não tem problema. E a vibração e impacto pode gerar mais ou menos 0,4% de erro em cima do instrumento. Então, se você comparar com os mecânicos, não chegam nem perto disso. Também tem aplicações de filtros, né? Você consegue verificar a saturação através do transmissor de pressão diferencial. Você consegue verificar a saturação do seu instrumento, do seu filtro. Você consegue prever a manutenção e o funcionamento do seu filtro. Tudo através
das configurações de memória, né? Você consegue alarmar ele, se colocar um switch uma configuração para o limite do filtro, né? De overpressure, né? Para ele não atingir uma pressão superior a isso. Como você também, ó, o segundo ponto, você consegue setar para informar quando o filtro está próximo de saturação. Então, eu tenho uma estação que está recebendo um gás que alimenta a minha caldeira, é algo deslocado, não tem um PLC. Eu gostaria de controlar esse filtro, ou a performance desse filtro, porém não tenho. O investimento vai ser muito alto de fiação, PLC, lógica. Você instala o OneSeries, ele faz o controle e até prevê para você a manutenção desse filtro. Também tem as aplicações de bombas, né? É bastante utilizado em bomba. Como eu disse, você pode setar 2 pontos e você consegue diminuir o desgaste da sua bomba, mantendo a melhor performance dele. Dei até um exemplo bem simples, né? Se a bomba trabalhar maior que 10 PSI, vai haver um desgaste, vai até quebrar a sua bomba. E se trabalhar menos que 8 PSI, vai ter uma cavitação. Vai ter uma diferença de pressão na entrada e na saída, vai gerar as bolhas e vai cavitar a sua bomba, gerando um custo de manutenção elevado. E através desses 2 pontos, você também consegue prever o funcionamento da bomba. Se tiver uma variação muito grande, se tiver vibrando muito, o instrumento consegue detectar através da memória dele que sua bomba está tendo uma variação muito grande, que tem alguma coisa de errado, e consegue te informar através do sinal digital. E se for o caso do plug and play, ou a primeira opção, o operador vai ter que ir lá verificar o que está acontecendo, mas não vai chegar a ocorrer o problema. O grande X da questão é conseguir prever uma manutenção preventiva ou até corretiva, né, evitando bastante problemas aí para vocês. Bom, pessoal, acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu irei encaminhar para vocês as apresentações. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Eu percorro o Brasil sempre. Renan, gostaria de fazer um teste. Eu tenho um ponto aqui crítico que eu gostaria de instalar. Estamos à disposição. Dependendo do caso, consigo até de graça, ou fazer um teste de graça, ou fazer um remestre de teste. Tem bastantes opções para a gente trabalhar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode falar no bate-papo, que eu estou à disposição. Tá joia, pessoal? Tenham boa tarde. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado.